TV do Correio da Manhã. Direto dos estúdios da TV Correio da Manhã em Petrópolis, começa agora o Correio Petropolitano Debate desta quarta-feira. Hoje daremos destaque a dois temas. O primeiro, vamos abordar os processos seletivos. Como se preparar? O que as empresas realmente buscam nos candidatos? Um currículo bem elaborado pode ser peça-chave para avançar nas etapas? Tudo isso no programa de hoje. O segundo, vamos abordar a educação e a ampliação de cursos técnicos em Petrópolis. A Unifase vai inaugurar a Escola Técnica Irmã Dulce Bastos. Vamos saber qual será a ementa do curso e como os interessados podem se inscrever. O diálogo, com o objetivo de orientar candidatos ao mercado de trabalho e levar o conhecimento a toda a população. Eu sou o Richard Stolzenburg e o Correio Petropolitano Debate está começando. Olá, uma ótima tarde para você que nos acompanha. Seja bem-vindo a mais uma edição do Correio Petropolitano Debate. Estamos ao vivo, agora 1h04 pela TV Correio da Manhã, nos nossos municípios de cobertura e também nas nossas redes sociais TVC Correio da Manhã, em nosso Facebook, YouTube e também em nosso site tvc16.com. Você é convidado a curtir, comentar, compartilhar a nossa programação. Mande seu recado, mande a sua denúncia. A gente começa a edição de hoje trazendo de uma vez para você a previsão do tempo. Afinal, a gente sabe, a tendência é esquentar para os próximos dias. E a gente já vai fazer contato então com o nosso repórter Eric Portela, que já está lá no outro estúdio, para trazer para a gente toda a previsão do tempo para essa quinta-feira. Eric, uma boa tarde para você. Essa tendência de calor que a gente comentou ontem, ela permanece para amanhã? Uma boa tarde. Boa tarde, Richard. Boa tarde a você aí de casa. Olha, os moradores de Petrópolis que vão sair de casa agora durante a tarde não precisam se preocupar com a chuva. Eu confesso que o tempo aqui no centro da cidade não está passando muita confiança, mas a previsão é de céu encoberto durante a tarde e noite desta quarta-feira. Bem, agora, Richard, vamos à previsão do tempo nas nossas cidades de cobertura para esta quinta-feira. Olha, aqui no nosso telão a gente consegue ver que em nenhum município há probabilidade de chuva. Em Nova Friburgo, por exemplo, a temperatura deve se manter estável, variando entre mínima de 12 e máxima de 23 graus. Em Teresópolis, o dia será de sol entre nuvens e a temperatura deve variar entre mínima de 12 e máxima de 25 graus. Já em Petrópolis, o município vai passar por uma ligeira elevação na temperatura e não há probabilidade de chuva. Aqui em Paraíba do Sul, a temperatura deve se manter estável mesmo com a grande quantidade de nuvens no céu, variando entre mínima de 16 e máxima de 28 graus. Pati do Alferes, o dia será de sol entre nuvens e em Três Rios, a quinta-feira será de vento fraco, muitas nuvens no céu e não há probabilidade de chuva. Para finalizar, Richard, o Instituto Nacional de Meteorologia divulgou que a partir do dia 18 de agosto, na região sudeste, uma massa de ar seco deixará o tempo estável e sem chuvas em praticamente todas as regiões. Tá certo, então, obrigado pelas suas informações, Eric. Então, isso é importante ressaltar aqui para a população: beber bastante água, se hidratar e, claro, ficar atento à previsão do tempo, que agora tem aqui também no Correio Petropolitano Debate. Obrigado pelas suas informações, Eric. Uma boa tarde para você. Então tá aí, né? O Eric já trouxe pra gente as atualizações a respeito aí da chuva e, né, que deve agora se afastar aqui dos municípios da nossa área de cobertura, e também tem essa questão relacionada aí a esse clima mais seco que deve chegar já agora para esse fim de semana, né? Então, se você que está nos acompanhando aí, por exemplo, vai sair, alguma coisa do tipo, é sempre importante beber bastante água, se hidratar, justamente por conta desse clima mais seco.
A gente vai trazer aqui também no Correio Petropolitano Debate, antes de nós iniciarmos a nossa entrevista, um outro assunto um tanto quanto importante. Esse assunto ele já foi tema, inclusive, no nosso jornal o Correio Petropolitano, já foi publicado, mas a gente vai trazer também aqui no Correio Petropolitano Debate para você que está nos acompanhando, que é relacionado a unidades habitacionais. A gente sabe que Petrópolis vive uma situação delicada quando a gente trata das questões de moradia, de políticas habitacionais, e o governo do estado informou então que foram aprovados mais 3 projetos que são voltados aí à construção de unidades habitacionais e que vai contemplar então a região serrana. Esse anúncio foi feito na última terça-feira e a gente vai trazer então aqui no Correio Petropolitano Debate essa informação. A princípio são mais de 2.000 unidades, mas tem unidade especificamente também para Petrópolis. Sobre esse tema, a gente vai conversar com o nosso repórter Wellington Daniel, que também está acompanhando essa situação, e a gente já fala com ele aqui nesse momento aqui no estúdio. Uma boa tarde para você, Wellington. Boa tarde, Richard. Boa tarde a todos de casa. Richard, o governo do estado cadastrou no total 15 projetos para a construção de moradias pelo programa Minha Casa Minha Vida do governo federal. Estão previstas 2.168 moradias em Petrópolis, Sumidouro e São José do Vale do Rio Preto, na região serrana e em comunidades também da capital. O número representa quase 30% do que o governo federal reservou para todo o estado nessa primeira fase da retomada do programa Minha Casa Minha Vida. Em Petrópolis, os terrenos vistoriados pelo corpo técnico foram vistoriados pelo corpo técnico da Secretaria de Habitação, lideranças comunitárias, engenheiros da Caixa Econômica Federal, e a gente tem aí também algumas imagens para passar dessas vistorias que aconteceram. Na Mosela serão 140 unidades, ainda 70 no Vale do Cuiabá e 84 em Benfica. Nos critérios do programa do Minha Casa Minha Vida, são avaliadas as condições de infraestrutura dos espaços, a existência de equipamentos de saúde, educação, comércios e transporte do entorno. O prazo do cadastro se encerrou na última sexta-feira e agora então o estado aguarda o retorno do governo federal para avaliar se essas moradias realmente vão ser construídas, e a gente torce, porque o déficit habitacional que a gente tem aqui em Petrópolis realmente é muito grande. Com certeza, Wellington, a gente torce aí para que esse processo ele não seja moroso demais, extenso demais, até porque a gente sabe da necessidade que Petrópolis e outros municípios também precisam, claro, mas Petrópolis tem aí essa situação delicada que a gente ainda vê que é a situação aí das tragédias e muita gente que ainda não conseguiu definitivamente o seu lar, mora ainda hoje de aluguel social, depende desse benefício, um benefício ali que é para ser temporário e que em alguns casos tem se tornado aí até permanente. É isso, Richard. Só para lembrar, ontem completou um ano e 6 meses da tragédia de 2022, muitas famílias ainda aguardando sua residência definitiva. 2011 também ainda há famílias que aguardam, então a gente vive essa constância de tragédias e realmente é necessário que as medidas sejam tomadas. Com certeza, inclusive o prédio da Floriano Peixoto ainda continua passando por intervenção um ano e meio após a tragédia e mais de um ano depois dele ter sido comprado, ele continua fechado. Enfim, a gente vai acompanhar esse caso e também saber como que isso vai funcionar na prática para quem vão ser destinados essas residências. Wellington, obrigado pelas suas informações. Obrigado, Richard. Boa tarde a todos de casa. Bom, a gente vai fazer então um rápido intervalo para na volta já trazermos aqui a nossa entrevista para falar sobre os processos seletivos. O intervalo é rapidinho e a gente volta já. Não é jornalismo de direita, é jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou.
mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas pra saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha. Em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro, que você já ama. E o Rio, que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades. Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela tá sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância, e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade, o SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que está acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta.
ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pagar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver. Ela tá pedindo. Só um beijo. Um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá. Só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa. Tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Correio Petropolitano Debate, de volta. A gente dá início então agora à nossa entrevista para falar sobre processos seletivos. Sobre esse tema nós vamos conversar com Sara Moreno, ela que é diretora de talentos da Untold. Ela vai aparecer aqui no nosso telão e vai conversar com a gente sobre esse tema e tirar diversas dúvidas. Sara, uma boa tarde para você. Consegue nos ouvir? Boa tarde, Richard. Consigo ouvir super bem. Obrigada pelo convite. A gente que agradece, Sara. Bom, vamos falar sobre esse tema que gera até muito nervosismo entre os candidatos. Queria que você falasse primeiro, Sara, a partir do momento que uma pessoa ela olha uma vaga, ela quer se candidatar, o que é importante, antes mesmo de fazer já essa candidatura, essa pessoa ficar atenta? Eu acho que o principal é ela fazer a autoavaliação de que se ela se encaixa de fato naquele perfil, né? Para não perder o tempo dela, nem de toda a empresa, né, que vai estar mapeando para aquela posição. Então, é muito importante o profissional ter mapeado empresas que ele tem interesse em trabalhar, posições que ele tem interesse em desenvolver e empresas também que ele consegue agregar com a sua experiência profissional para ser efetivo de fato nesse processo. Agora, trazendo já um pouco desse processo seletivo, a gente sabe que em alguns casos o nervosismo é muito grande dentro desses processos. Em alguns casos eles são em diversas etapas. É necessário realmente essas etapas? Esse processo ele pode ser um pouco mais demorado realmente? Ele pode ser um pouco mais curto? E isso pode variar também de empresa para empresa? Isso varia não só de empresa para empresa, mas até de áreas, né, dentro da mesma empresa. E o que é que a gente vê? A gente tem visto uma mudança muito rápida no mercado de abertura e fechamento e congelamento de posições, né, por conta da economia que tem sofrido algumas mudanças. Então, o que é que eu sugiro para o profissional quando entra num processo seletivo? Alinhar com a pessoa que está fazendo o processo quais são as etapas do processo e se preparar para elas, né? Então, eu acho que pedir um feedback de se está ainda dentro ou não daquele processo e conseguir mensurar o espaço de tempo até para entender se ele está evoluindo bem ou se ele precisa buscar uma outra oportunidade, né, porque aquela não vai evoluir. Mas o que a gente vê é, de fato, processos que às vezes duram 5 etapas e essas 5 etapas depende da agenda de muita gente, depende da disponibilidade de muitas pessoas, então acaba demorando mais tempo. E processos que, devido à urgência, né, por ser uma substituição, dura uma semana, né, e aí a disponibilidade do profissional conseguir iniciar de imediato ou não. Uma outra dúvida, e que é muito recorrente, Sara, o currículo, ele realmente, se bem elaborado, pode chamar a atenção de uma empresa de determinado candidato? Ademais, eu pergunto o seguinte: como elaborar um currículo de forma que chame a atenção? O que é importante realmente no currículo?
Hoje a gente tem algumas plataformas, né, que auxilia bastante, tanto as empresas quanto as pessoas que estão buscando aí, né, uma nova oportunidade, a terem um currículo mais atrativo. Então, a gente tem ferramentas como Cato, Vagas.com, LinkedIn, né, que você prepara todo o seu perfil profissional e que os recrutadores vão acessar essas ferramentas para fazer a busca assertiva desse profissional. Então, o que é que eu indico, né? Pensar sempre nas palavras-chave que você vai colocar no seu currículo. Se você é um profissional de recrutamento e seleção, você colocar palavras-chave como recrutamento e seleção, talent, recrutamento de talentos, caça-talentos, né? Buscar quais são as palavras que o profissional de talent iria buscar nos campos do seu currículo, né? E conseguir descrever de maneira muito sucinta as experiências profissionais que você tem. Então, atividades que você desenvolvia, gestão de time, quantas pessoas, né? E os ganhos alcançados na posição que você acredita ser relevante para aquela posição. Ou seja, não necessariamente a pessoa tem que colocar todas as experiências que ela já teve profissionalmente, mas aquelas que mais vão ser similares, digamos assim, dentro daquela vaga que ela está se candidatando. Seria isso? Seria se for o caso da pessoa ter muitas experiências profissionais. Se a pessoa teve passagens mais consistentes, né, ou teve uma mudança de carreira, fez uma transição, não tem problema colocar isso no currículo, mas é importante ela colocar como objetivo que ela quer alcançar. E durante a entrevista com o profissional, né, ela conseguir passar a segurança de que ela é capaz de estar fazendo aquela posição e também explicar o porquê de tantas movimentações e de ter mudado de área. Agora, entrando para uma outra parte também dentro desse processo, Sara, e aí que envolve em diversas etapas, como nós comentamos, existem algumas provas, né, alguns testes e também, às vezes, uma dinâmica em grupo. De que forma o candidato, por exemplo, tem que tomar cuidado, quais dicas você pode passar para esse candidato em ambas as etapas, que também são muito importantes? Eu acho que independente da etapa, tá, Richard, a principal, o ponto de atenção aqui seria, assim, a sua postura diante do processo, né? Então, uma postura de interesse, uma energia muito alta, porque isso é uma coisa que se observa muito em todas as interações e em todas as etapas. Quando a gente fala de testes, né, às vezes coloca-se um teste de inglês, um idioma, um teste de Excel, ou um teste de lógica, se dedicar e se preparar para aquilo, né, fazer em um ambiente adequado, se concentrar no momento que você está fazendo aquela prova, porque isso faz muita diferença, né? O quanto de energia que você está colocando naquele processo seletivo para que ele consiga converter em algo positivo para você. Então, independente se é dinâmica de grupo, se é entrevista com o recrutamento, se é uma etapa de teste, a postura e a energia que esse candidato apresenta é o principal, porque além do técnico, o que é avaliado também é o lado comportamental dessas pessoas, né? E a cultura da empresa tem que conversar com esse seu lado. Então, pesquisa sobre a empresa, tenta entender o que é que você vai fazer, tenta entender como você vai se portar, né? Entende como as pessoas dessa empresa se comportam, porque assim você já consegue garantir essa combinação, né, dos dois lados da moeda. Uhum. Uma outra questão e que gera um tanto quanto dúvida e também polêmica, digamos assim, dentro dessas entrevistas, às vezes são a seguinte pergunta: quais são os seus defeitos? A gente, quando fala, por exemplo, sobre as qualidades, a pessoa fala com uma tranquilidade muito grande. Nesse questionamento, ser sincero é peça fundamental. E o que a empresa em si questiona nesse sentido? Por que a empresa faz esse questionamento? Não, muito boa essa pergunta. Tem perguntas que são clássicas, né, das entrevistas profissionais de emprego. O que eu disse previamente conversa muito com a resposta dessa, né? De você se preparar e você entender qual é a necessidade da posição. Então, por exemplo, se você está se candidatando para uma posição que seria da área de finanças, você não vai nunca falar que o seu defeito é que você não é detalhista.
porque um profissional de finanças tem que ser detalhista. Então, você não deveria nem se candidatar para uma posição como essa se você acha que esse realmente é o seu principal defeito. Então, o que eu acredito que nesse momento, né, nós avaliamos o que é que a gente acha essencial para a cadeira, né, para a posição que essa pessoa vai ocupar, o que é que a gente pode ou não trabalhar, né? E 2, o quanto que essa pessoa consegue se enxergar também, né? Porque se for uma falta de organização e a posição, a vaga exigir uma organização muito grande e a empresa for uma organização muito desorganizada, essa pessoa não vai se encaixar na cultura, né? Então, quanto mais você conhece a empresa, os valores da empresa, a cultura da empresa e se conhece como profissional e entende quais são suas fortalezas, quais são seus pontos a desenvolver, você consegue trazer isso de maneira mais natural na entrevista, sem ser forçado, sem estar mentindo, mas sabendo como adequar o seu discurso para a posição desejada, né? Uhum. Um outro tema que também gera um pouco de preocupação entre os candidatos é quando se trata das questões salariais, remuneração. Alguns processos seletivos colocam como um exemplo uma média de quanto aquele candidato pretende ganhar financeiramente. Nesses casos, o candidato ele deve colocar uma renda que ele realmente tem de acordo com a do mercado? É preciso fazer uma pesquisa? E entra nessa questão também de pesquisar mais uma vez sobre a empresa? Na verdade, as empresas costumam buscar entender qual era a remuneração anterior do candidato, né? Então, quanto que esse candidato recebe hoje? E aí a política aplicada, né, para uma movimentação entre empresas seria entre 10% e 30%, dependendo da região do país, de ganho, né? Então, não se vê muito acima disso, a não ser que seja um profissional super diferenciado. Então, o que eu sugiro aqui, quando perguntarem para vocês, né, qual é a sua remuneração atual, você trazer benefícios que você tem, salário mensal, se tiver algum bônus, se tiver algum adicional, acrescentar e trazer esse total que você tem, né? E aí a empresa vai entender o que é que consegue fazer e ofertar para você para ser atrativo e você considerar a movimentação de fato, né? Normalmente as posições também colocam qual é a remuneração que elas têm para aquela cadeira, né? Então é interessante quando você se propor a fazer um processo seletivo estar dentro daquele perfil, porque senão também não faz sentido. Quando chegar no final, na hora da proposta, a empresa não vai conseguir te atrair nesse sentido, que é super relevante para você fazer a movimentação. Uhum. Sara, nesse processo todo a gente está trazendo aqui um pouco, né, sobre principais questionamentos, dúvidas, né, o que gera também nervosismo nos candidatos. Você que já atua na área e tem essa responsabilidade de selecionar esses talentos, quais são os principais erros adotados, por exemplo, hoje pelos candidatos? São 10 anos que eu já estou atuando na área, né, de busca e seleção de executivos e de profissionais. O que eu vejo muito é assim, que você tem uma chance só de fazer dar certo, que é na entrevista, né? E nessa entrevista você tem que dar o seu melhor, independente de como está sendo o seu dia, né? Então a energia que você apresenta, no sentido de falar com precisão, trazer o discurso com coesão, né? Entender como você conta a sua história, né? Como você se apresenta, e aí entra toda uma série de postura, gestos, roupas, né? Você está adequado para a empresa que você está se candidatando, faz muito diferença, né? Então, a forma que o candidato se porta e se vende e acredita em si é muito impactante no processo seletivo. Não adianta nada você ter um currículo maravilhoso, uma baita experiência profissional e durante a entrevista você tá para baixo, tá melindrado, né? Não ter voz ativa e não conseguir vender de fato a sua carreira para o selecionador. Com certeza, a gente até fala, brinca, né? Até que nós, por exemplo, que somos da equipe da comunicação, digamos assim, sem a comunicação boa ali, né? Outros setores, né? Independentemente da profissão, é importante saber se comunicar e apresentar ali as suas ideias, né? De maneira bem direta, coesa, enfim. Esses processos, eles levam um tempo médio para serem
realizados justamente até para ter uma análise completa também dos candidatos. Esse processo de avaliação, em alguns casos, leva muito à ansiedade de alguns candidatos, principalmente quando se trata de jovem aprendiz e também, por exemplo, de estagiários. Sara, queria que você falasse um pouco sobre como o candidato, por exemplo, ele pode, de alguma forma, perguntar para a empresa se ele pode ser um dos aprovados, se ele vai ser selecionado para a próxima fase, mas sem ser muito incisivo ou então sem que ele atrapalhe muito esse processo, porque isso de alguma forma também pode ser avaliado. Porque acaba demonstrando uma imaturidade em algumas vezes, né, dessa insistência em buscar um resultado. Eu acho que alinhando desde a primeira etapa, né, qual é o tempo e o período das próximas etapas do processo, isso é interessante para o profissional fazer, mas também ele pode, após a entrevista, enviar um e-mail, enviar um WhatsApp, né, depende de qual foi o meio de contato da empresa com ele, agradecendo a conversa, agradecendo a oportunidade, dizendo que está disponível e que qualquer dúvida a pessoa pode acessá-lo. Eu acho que esse é um ponto que pode ser trazido. E passando 15 dias, não é que é um tempo considerável para a gente fechar uma posição, apresentar os candidatos para uma diretoria, para uma gerência, eu acho que faz sentido também encaminhar um e-mail ou um WhatsApp, de novo, pensando em qual foi o canal de comunicação que esse profissional usou para entrar em contato com você, questionando, perguntando se tinha alguma atualização da posição, se faltou alguma informação que ele pode agregar, de maneira leve, né, sem pressão, só para entender também e ter um retorno do processo em si. Mas eu acho que é importante trazer, assim, que as pessoas às vezes chegam inseguras na primeira etapa de entrevista, né, mas elas têm que ter a confiança de que se elas estão lá, o currículo delas já foi avaliado, e já entenderam que atende o perfil dos pré-requisitos técnicos da posição. Então, a partir daquele momento, ela vai estar competindo com ela mesma para entender como ela se apresenta, como ela se comunica e como ela traz os conhecimentos técnicos e comportamentais dela para assumir aquela vaga, né? Sara, as pessoas dizem que a experiência leva à perfeição, digamos assim. Uma pessoa que passou por um processo seletivo em uma empresa, não foi selecionado, ele faz um outro processo seletivo. De alguma forma ele está mais preparado ou realmente ele tem que ter atenção porque pode ser uma forma completamente de avaliação? Richard, eu indico todo mundo participar de processos seletivos o tempo inteiro, porque eu acho que você vê e conhece o mercado e entende o que é que ele está apresentando para você de diferente. Eu acho que a troca profissional é muito importante, então mesmo se não faz sentido para hoje, para um futuro pode fazer, né? E eu acho que você ganha, de fato, expertise de se vender, né, de se apresentar para o mercado profissional. Então, nunca é demais fazer entrevista, nunca é ruim, a não ser que você não tenha interesse em dar continuidade de fato, né, ou que não combine com a posição que você está se candidatando. Mas sim, eu acho que o treino e a prática leva cada vez mais a uma confiança da pessoa em si mesma, né, de como ela está se portando e de como ela está conseguindo trazer o currículo dela naquela conversa. Para a gente poder também trazer aqui a respeito desses processos seletivos, queria fazer a seguinte pergunta, Sara. Como hoje as equipes de recrutamento avaliam também as respostas desses candidatos, visando também o objetivo da empresa, não só para o cargo, mas também para a continuidade daquele profissional dentro da empresa? Uma coisa que é muito importante no currículo, né, é constância, né, ter um tempo nas empresas que essa pessoa teve passagem, que ela consiga ter realizado algo de fato considerável, né? Então, quando ela está participando de um processo seletivo, isso é algo que é muito olhado, porque se eu estou contratando um profissional que de 3 em 3 meses está em uma empresa diferente, não vai ser diferente na minha empresa, né? Eu preciso ter a confiança de que esse profissional vai entrar aqui e vai conseguir se desenvolver e crescer, porque tem um investimento, né, de treinamento, de dedicação do time, né, e de atividade mesmo da empresa com o profissional que é muito desgastante.
Então, a ideia é que num processo seletivo, você faça uma avaliação se a empresa é uma empresa que você se vê em curto prazo, e curto prazo eu trago aí 1 ano e meio, 2 anos de duração, tá? Se você pensa, né, quais são os valores realmente importantes de cultura, né? Por exemplo, hoje é um tema muito forte, diversidade. Então a diversidade, como essa empresa enxerga e trabalha isso dentro de casa, né? Faz sentido para mim, eu vou me encontrar numa empresa como essa ou não? Eu não vou me sentir à vontade, eu não vou conseguir ficar muito tempo nela, né? Então tudo isso também tem que ser feito do lado do candidato, a avaliação para entender se faz sentido ele participar desse processo seletivo, ele ingressar nessa empresa e ele se desenvolver como profissional. Então, a ideia perfeita do mundo, né, é que quando a gente contrata um profissional, ele vai se sentir à vontade com as atividades que ele está desenvolvendo, com a empresa que ele está trabalhando, vai dar o seu melhor para aquelas atividades, né, que ele está realizando, e a empresa vai conseguir dar um retorno positivo com promoções, né, com investimento nesse profissional, até ele alcançar as maturidades de outros cargos, né? Então, ninguém contrata, a não ser que sejam posições temporárias, né, em um outro tipo de perfil de busca, profissionais que querem que saiam em pouco tempo de empresa, tá? Perfeito. Sara, alguma outra informação importante que talvez a gente não tenha abordado aqui da nossa entrevista e que é fundamental dentro de um processo seletivo para os candidatos? Acho que fundamental dentro de um processo seletivo, a gente englobou os pontos mais relevantes, mas eu acho que uma coisa que sempre vale a pena trazer, né? Idioma, muitas pessoas investem em pós-graduação, investem em especializações, né? E não focam numa segunda língua. E de fato, uma segunda língua pode acrescentar muito no seu currículo. Então, hoje a gente tem na internet vários meios e várias ferramentas, vários sites que conseguem nos ajudar a aprender outras línguas, né? Sem necessariamente estar pagando por isso. Vai muito do interesse do profissional de ir atrás, né? Então, eu indico para todo mundo, assim, se puder fazer um investimento de tempo, né, e de dedicação, seria o aprendizado de um segundo idioma, que isso com certeza vai fazer diferença no seu currículo. Perfeito. Sara, muito obrigado por trazer aqui para a gente um pouco sobre os processos seletivos, pontos importantes, o que é avaliado pelo recrutamento das empresas e também as dicas e orientações para quem está se candidatando. Obrigada a vocês pelo convite. Um abraço. Tchau, tchau. Uma boa tarde para você. Tchau, tchau. Então tá aí, ó. Você já sabe que agora tem diversos pontos aí que são abordados dentro, né, do processo seletivo como um todo. E como a Sara comentou, a gente tem aí também a questão de outro idioma que se faz fundamental para você ter ali um pontapé, né, um destaque maior também entre os outros candidatos. O Correio Petropolitano Debate vai fazer mais um intervalo e na volta nós temos uma outra entrevista para trazer para você, voltada para o conhecimento e também para a capacitação aqui em Petrópolis. Correio Petropolitano Debate volta já. Jornalismo de direita. É jornalismo direito. Correio Petropolitano. Tudo que seu jornal não deveria ter deixado de ser. Todos os dias, em uma banca perto de você. O governo do estado do Rio já investiu mais de 8 bilhões na saúde. E se eu dissesse que esse é o maior investimento na saúde já feito em toda a história do Rio? Eu diria que melhorou, mas eu quero mais. Depois de 3 anos parados, os mamógrafos móveis estão de volta. Pra gente cuidar melhor das mães e dos bebês. O governo do estado também está investindo na saúde especializada. Porque se o problema é complicado, mais atenção ele precisa. Melhorou, mas pra saúde a gente sempre quer mais. O importante é que a saúde esteja mais perto das pessoas. Por isso, todas as regiões do Rio recebem a mesma atenção. Melhorou, mas eu ainda quero mais. O governo do Rio de Janeiro também quer. Então pode ter certeza,
O trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Rio de Janeiro, atração o ano inteiro. Tem descanso, tem folia. Noite e dia, alegria. Sol e praia, diversão. No prato ou copo, a festa, o bar, museu ou bloco. Show, cultura, história. Gravado na memória e no seu coração. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Cidades maravilhas, campo, mata, serra e trilha, em estado de emoção. Tem o Rio de Janeiro que você já ama e o Rio que ainda vai conquistar você. Apaixone-se pelo Rio. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Rio de Janeiro, vem se apaixonar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Para ter mais qualidade de vida, conte com a maior rede de academias de Petrópolis. Aqui na Cooper, com uma mensalidade, você utiliza todas as unidades: Centro, Bingen, Itamaraty e Itaipava. Com planos a partir de R$ 84,00, a academia oferece ambientes modernos para você cuidar da sua saúde com segurança. Os espaços contam com dezenas de aparelhos de musculação, diversos equipamentos para aeróbico e funcional. Além, é claro, de profissionais qualificados e uma extensa grade de aulas coletivas, que inclui dança, bike, jump, wolf fit, step fit, entre outras. Nossas estruturas são equipadas com salas de musculação e aulas coletivas, salas de avaliação física e nutricional, vestiários e estacionamentos amplos. Venha nos fazer uma visita e surpreenda-se! Minha mãe é socorrista do SAMU. Ela trabalha muito ajudando as pessoas. Ela tá sempre pronta para atender todo mundo, em todo canto da cidade. E para atender as pessoas com mais agilidade, agora tem até moto, a motolância, e helicóptero também. Ela me contou que agora o Rio tem muito mais SAMU. É verdade. O SAMU mudou para atender melhor, para chegar mais rápido. O governo do Rio inaugurou mais bases 24 horas, contratou mais socorristas e mais equipamentos. E sabe o que mais? Agora tem SAMU em todos os municípios do Rio. Porque nós, do governo do estado, colocamos as contas em dia e investimos mais de 87 milhões de reais nesse serviço que é essencial, o nosso SAMU. A saúde merece sempre mais. Então, pode ter certeza, o trabalho e os investimentos vão continuar. Governo do Estado do Rio de Janeiro. Cara, o que a gente tá fazendo, hein? Vamos falar um segundo sobre a gente? Sim, sobre violência contra a mulher, mas mais sobre a gente. Pensa nas mulheres que você conhece, nas mulheres próximas de você. Colegas de trabalho, vizinhas, amigas, as mulheres da tua família. Agora imagina que a cada 8 minutos, uma delas é estuprada. Duro de engolir, né? Mas é o que tá acontecendo no Brasil. Aqui, 7 em cada 10 mulheres já sofreram violência ou assédio no trabalho. E absolutamente todas as mulheres, inclusive as que você pensou, vão sofrer algum tipo de abuso pelo menos uma vez durante a vida. Pesado, né? Mas e aí? O que a gente tá fazendo? Vamos falar sobre a gente. Sobre o jeito que a gente trata as mulheres. Passa a vara, senta a rola, pega de jeito. Comer, meter, fuder. Aê, garanhão. Pegador, comedor. Ensinam pra gente que a mulher é uma coisa a ser conquistada, um prêmio, e que você não deve aceitar um não como resposta. Ela não te dá bola, é porque tá se fazendo de difícil. É só pegar um drink que ela tá na tua, irmão. Manda ver, ela tá pedindo. Só um beijo, um beijinho, pô. Não tem mulher que não dá, só tem homem que não sabe pegar. Vai lá, pega ela, mostra que é macho. É assustador quando a gente ouve isso fora de contexto, né? Agora imagina o quanto é assustador para elas. Quantas vezes você já ouviu alguém falar assim? Seja na escola, seja no trabalho, seja na balada, até na sua própria casa.
tá errado. Então, vamos falar sobre a gente? Porque a gente pode mudar essa realidade. Não tem que ser desse jeito. A violência contra a mulher não é um problema da mulher. É um problema nosso. É problema meu. É problema meu. É um problema meu. 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 É um problema meu. A responsabilidade é nossa. Correio Petropolitano Debate de volta, a gente dá início agora à nossa outra entrevista. Aqui ao meu lado, no estúdio, nós temos Roberta Brandi, ela que é a coordenadora pedagógica do curso de técnico em enfermagem que está sendo inaugurado nessa semana na Unifase. A gente vai conversar com ela para entender um pouco sobre esse curso, quais são as disciplinas, como que as pessoas podem fazer para se inscrever e também os diferenciais desse novo curso na universidade. Roberta, muito obrigado pela presença, seja muito bem-vinda ao programa. Primeira coisa para a gente trazer aqui para esse nosso bate-papo é que esse curso ele era de uma outra instituição, mas que já existia há bastante tempo, né? E que agora a Unifase está tendo essa responsabilidade. Isso, o curso técnico, né, que foi para a Unifase, da Escola Técnica Irmã Dulce Bastos, inclusive é uma homenagem, né, à escola Santa Catarina, que era presidida e organizada e dirigida pela Irmã Dulce Bastos. É um curso que tem 54 anos, né, de caminhada, e esse ano eles encerraram as suas atividades e ofereceram para que a Unifase continuasse esse legado. E a Unifase, com toda certeza, né, com a responsabilidade social que temos e tudo mais, acreditou e aceitou esse desafio para seguir esse legado, né, social e de formação profissional com excelência. Agora, Roberto, como que está sendo, então, ser a responsável, digamos assim, por colocar esse desafio em prática? Eu estou muito feliz, muito lisonjeada. A minha história começa, né, eu sou egressa da casa, sou egressa do curso de enfermagem, licenciatura e bacharelado da Unifase, e meu primeiro emprego foi no curso técnico de Santa Catarina. Então eu tenho um carinho muito grande, foi lá que eu aprendi a ser docente, e quando eu recebi esse convite, fiquei muito feliz em dar continuidade, né, a esse curso. E como que vai funcionar o curso? A implementação já tem vagas abertas? Vai ser para o próximo semestre? Como que as pessoas podem também procurar a instituição para se inscrever? Isso, nós já temos os cursos em andamento, que vieram turmas de lá em andamento, né, que estão nos módulos mais para frente, porém também estamos iniciando os primeiros módulos, né, do turno da manhã, que é de 8 ao meio-dia, e o turno da noite, que é de 18 às 22 horas. As matrículas elas estão abertas até dia 28, segunda-feira. Desse mês, né? Desse mês, segunda-feira próxima. E as turmas, né, da manhã já iniciaram, a turma da manhã, e a turma da noite iniciará na segunda-feira. Para fazer a matrícula, é só entrar no site da Unifase, lá tem a página da Escola Técnica, se inscrever, ou ir diretamente na secretaria com os documentos, porém no nosso site tem todas as informações. Ou então entrar em contato com a instituição, que lá a gente vai passar todas as informações. E como que foi pensado agora também essa responsabilidade para a Unifase, de dar continuidade nesse curso? O que aquelas pessoas interessadas podem encontrar de diferencial durante esse processo de conhecimento? Isso, o nosso curso ele acontece por metodologias ativas. Nós temos alguns diferenciais muito importantes também que eu vou falar. Nós temos salas de aprendizados por módulos. O curso ele é dividido em 4 módulos, módulo 1, 2, 3 e 4. E esses módulos, cada módulo a gente tem uma sala ambiente que a gente chama ou sala de aprendizagem, onde o aluno ele aprende a teoria e aplica na prática nos nossos bonecos. E no primeiro módulo ele já vai para o hospital, então ele aprende a teoria, aprende na prática nos bonecos e vai para o hospital, né, aplicar na prática. A gente tem alguns diferenciais muito bacanas que são, além, né, dessas salas ambientes totalmente preparadas por módulos, nós temos o anatômico, que iremos utilizar da instituição, nós temos um centro de simulação realística,
que é utilizado também, que é super equipado, super interessante, os alunos estão adorando a instituição, né, os espaços. E nós temos alguns estágios importantes no município, né, como o Hospital de Escola Ensino Alcides Carneiro. Nós temos um ambulatório escola, as estratégias de saúde da família da instituição. Temos convênio com o Hospital Santa Teresa, pronto-socorro, o DIP, né, que é o Departamento de Infecto-Parasitários, que fica ali ao lado ao pronto-socorro. Então, assim, a gente tem uma gama muito grande e repleta, né, para que esses alunos possam sair formados com qualidade e excelência. E, Roberta, qual que é a importância? Você tocou num ponto que eu acho muito interessante. Eu, na época da minha faculdade, quando eu comecei, eu já queria realmente estar ali fazendo as coisas, praticando. Qual que é a importância de ter esse olhar de levar a teoria para aquele aluno, mas já colocar ele realmente ali no campo da profissão, atuando, mesmo que seja dentro de laboratórios, justamente para ele entender a realidade, né, da profissão e também não sair da faculdade, beleza, eu tenho diploma, mas o que eu faço agora? Ele não funciona dessa forma, ele já sai dali realmente tendo um olhar muito mais preparado e otimista para o mercado de trabalho, justamente por conta desse início já na prática dentro da faculdade? Isso, para o aluno ele se sente mais seguro, né, de chegar na instituição hospitalar que ele vai trabalhar, aquela segurança de cuidar do paciente, porque ele já tem esse conhecimento, não só conhecimento teórico, mas prático também. A metodologia que nós utilizamos é uma metodologia ativa, onde o aluno é o centro do aprendizado. Então isso possibilita que o aluno ele aprenda a parte teórica, né, ele vai desenvolvendo, vai criando, o professor fica ali como mediador, e ele já vai, no mesmo momento que ele está tendo a teoria, aplicando na prática. Então ele consegue vivenciar, experienciar essas teorias, esses conhecimentos naquele momento. Então o aprendizado ele tem um ganho muito grande. Roberta, falando agora um pouco sobre a profissão, vamos lá, para quem está assistindo a gente, tem às vezes interesse na área, mas não conhece muito. O que um técnico de enfermagem faz, como ele pode atuar hoje em dia aqui no município também? Então, o técnico de enfermagem ele tem uma ampla expansão, né, de situações que ele pode estar trabalhando, locais que ele pode estar trabalhando. Na rede hospitalar, onde todo mundo já conhece, né, em home care, clínica para idosos, consultórios médicos, ambulatórios, né, estratégias de saúde da família, curativos. Então, assim, a profissão técnico de enfermagem está em crescimento, né? Os campos, em indústrias também, a gente tem atuação também do técnico de enfermagem, então a gente tem, é uma profissão que a gente tem alta empregabilidade, né? Empregabilidade. Aqui em Petrópolis a gente tem muitos hospitais, muitas clínicas, né, de idosos. É uma cidade que a população cada vez vive mais anos, então necessita desses cuidados também. Então, é uma profissão que tem uma possibilidade, né, de emprego muito rápido. Queria que você falasse um pouco também sobre o conteúdo que vai ser apresentado para esses alunos, até para quem já está em casa ter um pouco aí de noção do que pode aprender dentro desse curso. Então, lá no curso, como eu falei, ele é modular, né? Nós temos ele em 4 módulos e cada módulo ele tem as suas peculiaridades. No primeiro módulo, o aluno ele vai aprender todos os cuidados imediatos, lavagem das mãos, a aplicação de medicações, como realizar um banho adequado, seja no leito ou seja levando o paciente, né, ao banheiro para realizar esses cuidados, todos os cuidados necessários para ele cuidar daquele paciente ali, né, numa internação ou numa casa, asilar ou num home care. Nesse momento ele aprende, como eu falei, posteriormente ele faz um estágio aplicado a esses conhecimentos. Já no módulo 2, ele vai estar aprendendo sobre medicações, especificamente, que são medicamentos, né, que o técnico de enfermagem faz rotineiramente, todos os dias, administração de medicamento por via oral, endovenosa, intramuscular. Ele também aprende os cuidados com a saúde do adulto e do idoso e, posteriormente, ele também estará aplicando. Então, tem o conteúdo e a prática. No terceiro módulo, ele aprende a saúde da mulher, do adolescente e da criança, além de também conhecer os cuidados com o paciente cirúrgico, aqueles pacientes que vão para o hospital, necessitam de cuidados, né, uma intervenção cirúrgica. Os cuidados ele vai aprender pré,
que é antes, durante a cirurgia e pós-cirurgia. E no quarto módulo, esse aluno vai aprender sobre cuidados com pacientes em situações de urgência, emergência e o paciente crítico, que é aquele que chega, né, nas unidades de pronto atendimento, nas UPAs, né, urgência, infarto, acidentes automobilísticos, TCE, né, um AVC, que as pessoas conhecem como acidente vascular cerebral, né? Eu tive uma isquemia, eu tive um infarto. Esse aluno vai estar aprendendo a cuidar desses pacientes nesse momento. E um diferencial também muito legal que nós temos no nosso curso é que no segundo módulo ele tem um estágio exclusivamente de administração de medicamentos. Então é um estágio que ele só vai aprender a funcionar, administrar medicamentos intramuscular, né, manipular esses medicamentos, entender os efeitos colaterais, as interações medicamentosas. Então ele tem um conteúdo prático teórico e vai para o hospital somente nesse estágio aplicar esses conhecimentos. E qual que é a duração desse curso? Você comentou sobre módulos, cada módulo tem um determinado período, tem um padrão, como que funciona? Isso, o curso ele tem duração de 24 meses, ou seja, 2 anos. Os módulos eles são semestrais, né, duram 6 meses. E aí o aluno, durante se percorrer, são 4 módulos, a duração 24 meses, 2 anos de curso. Depois desse início, né, desse novo desafio que a Unifaz agora está tendo, os alunos, como que está sendo essa recepção? O setor da área, ele é muito, até comento isso porque a gente viu o trabalho importante que a enfermagem teve como um todo na época da pandemia, principalmente, né? As pessoas na época muito em casa, mas não sabe ali a quantidade de horas que os profissionais precisavam trabalhar e constantemente, plantão daqui, plantão dali. Queria que você falasse um pouquinho agora também da importância desse profissional dentro de casa, seja com atendimento especial, seja também dentro da unidade hospitalar. O técnico de enfermagem, ele faz parte da equipe multidisciplinar hospitalar, domiciliar, enfim. Eu digo que nós somos uma equipe. Sem o papel do técnico, né, que é um cuidado essencial, porque é ele que fica 24 horas de fato com o paciente. A instituição ou o cuidado domiciliar, ele não acontece. Ou seja, é um profissional de extrema importância para assistência em saúde. E há uma expectativa de quantas turmas devem ser abertas? Tem um número de vagas para esse curso ou vai de acordo com a demanda? Então, nós temos as turmas em andamento, né? E temos as turmas novas, que é do módulo 1, manhã e noite. Para cada módulo, a gente está com 35 vagas. Já temos algumas preenchidas, né? Mas estamos aguardando as demandas. Quem sabe, né, tendo novas possibilidades, possam abrir outras turmas também. Roberta, a gente sabe que trazer esse conhecimento, né, principalmente para os mais novos que estão iniciando agora, é algo muito desafiador e que traz realmente uma realidade da profissão. A gente está aqui basicamente chegando ao fim da nossa entrevista. Algum outro ponto importante, talvez sobre o curso ou até mesmo sobre a profissão, que a gente não tenha abordado, que você gostaria de ressaltar? É um curso pós-médio, né? Os alunos precisam ter acabado o ensino médio, eles precisam pelo menos ter essa declaração para que faça, né, a matrícula. E eu penso que, como eu falei, é uma profissão extremamente importante, relevante. Temos uma ampla espaço, né, profissional para empregos, né, de trabalho. E é o que eu falo, enfermagem é vocação. Quem tem isso no coração, com certeza, indo lá na instituição, conhecendo o nosso polo, conhecendo os nossos espaços, vai entender do comprometimento, né, da qualidade e a questão da humanidade também, do cuidado humanizado com esse paciente. Perfeito. Roberta, muito obrigado pela presença, a vocês, por falar um pouco sobre esse novo curso que está sendo iniciado. Também boa sorte aí nesse novo desafio. Muito obrigada. Aguardo todos vocês lá, né, na instituição. Obrigado mais uma vez, Roberta. Obrigada a você. Para você que está nos acompanhando, já ficou aí então também essa orientação, né? Se você gosta da área, faz uma ligação, tire suas dúvidas e aí, quem sabe você já ingressa também já logo nesse semestre e termina rápido, viu? 2 anos passa assim, ó, voando. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua companhia. A gente volta amanhã, 13h ao vivo. E é claro, você é sempre nosso convidado especial.
Uma boa tarde para você e amanhã a gente se vê. TVC, a TV do Correio da Manhã.